Queridos, nós estamos no Museu do Cairo, no Egito, e eu quero te convidar a fazer essa jornada conosco a partir de agora, conhecendo o interior desse museu impressionante. Para começar o nosso passeio, aqui nós já temos o faraó Amenófis III e a sua esposa, a rainha Ti. Vamos conosco, eu quero mostrar as imagens desse lugar impressionante para você. Essa daqui é a famosa estela do rei Amenófis III, que ficou conhecida como a estela de Merneptah. Foi o faraó que sucedeu Amenófis III. Aqui você, em cima, encontra a figura do faraó espelhada e todas as vezes que estiver lendo o hieróglifo, onde aparecer um cartucho, é o nome do faraó. Qual a importância dessa descoberta? Essa estela é datada do ano de 1208 a.C., e conta a história de uma batalha, quando o Egito invadiu Israel e conquistou, destruindo a cidade de Ashkelon. E é citado aqui embaixo o nome de Israel, ou seja, nós temos aqui uma comprovação fora das páginas da Bíblia da existência de Israel dentro da terra de Canaã, ainda nos dias do Antigo Testamento. Essa daqui é talvez a primeira ou a segunda comprovação histórica desse evento fora das páginas da Bíblia. Eu vos apresento a estela de Merneptah. Os egípcios são muito conhecidos pela mumificação, que é a preparação do corpo para o seu sepultamento. Os antigos egípcios preparavam durante dias o corpo nesse processo de mumificação, e uma das partes desse processo consistia na retirada dos principais órgãos, que também eram tratados e colocados dentro desses vasos, que são chamados de vasos canópticos. Daí nós entendemos que os antigos egípcios não acreditavam em reencarnação, mas eles criam na ressurreição. Por isso, os corpos eram devidamente preparados. Esses vasos canópicos, com os principais órgãos como pulmão, coração, eram colocados junto da múmia e levados também para a tumba, porque eles aguardavam o dia da ressurreição. Uma crença antiga, muito semelhante àquela que nós cristãos também temos, na ressurreição do corpo físico nos últimos dias. Curioso isso, né? Essa daqui você já ouviu falar nas aulas de história da escola. É a famosa Pedra de Roseta. Qual a importância dela? Essa pedra é responsável por nos apresentar uma das primeiras descobertas na história que mostra a mesma história, o mesmo texto escrito em 3 idiomas. A leitura, o conhecimento dos antigos hieroglifos, que era a língua que os egípcios antigos falavam, se perdeu pouco antes da queda do Império Romano. A partir desse momento,
quase ninguém ou ninguém sabia ler os hieroglifos. Muitos textos dessa língua já haviam sido encontrados, mas ninguém sabia o seu significado. Até que finalmente começaram algumas pesquisas, especialmente com um homem chamado Champollion, que conhecia muito bem o grego. E o que é que acontece então com Champollion? Ele começa a fazer pesquisas e ele descobre que aqui nós temos a mesma história contada em 3 línguas. Logo, ele começa a fazer o seu estudo nos hieroglifos e é ele um dos responsáveis por descobrir que todas as palavras que aparecem, como essa daqui, arrodeadas por um cartucho, isso é o nome de um faraó. Logo, ele começa a fazer essa correlação dos idiomas e começa a interpretar e entender. Então, graças a esse homem aqui, Champollion, no ano de 1822, ele faz essa apresentação científica acerca dos avanços dos seus estudos e das suas pesquisas nos idiomas. Porém, a pedra de Roseta não é a única que foi descoberta em toda a história seguindo esse padrão. A mesma história em 3 idiomas. Nós temos muitos outros textos que já foram descobertos, escritos em pedra, com o mesmo padrão. A mesma história escrita em 3 idiomas, a exemplo dessa pedra aqui, que nós temos esse texto em hieróglifo. Você pode ver o nome dos faraós circulado, o que nós chamamos de cartucho, o mesmo texto na língua demótica e o mesmo texto apresentado aqui em grego. Então veja que interessante, graças à pesquisa de Champollion, hoje os estudiosos conseguem ler os hieróglifos e nos explicar um pouco mais acerca da cultura, da história, da tradição, das crenças e de como funcionava toda a estrutura social dos antigos egípcios. Queridos, estamos nos despedindo do museu depois desse passeio e nos despedindo de você também. Eu espero que tenha sido bom, que tenha sido cultural, que tenha sido instrutivo para a tua mente e que de alguma maneira Deus use tudo isso para edificar também a tua fé e o teu coração. Que Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração.